Jovem promessa do Internacional é sondado pela seleção da Itália. O Internacional que observa de perto essa situação. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre Caio Jorge. Eu conversei com o empresário e jogador Juliano Bertolucci sobre o interesse do Internacional no jogador. A direção que mantinha o interesse, mas basicamente o empresário bateu o martelo sobre essa situação. Além disso, também eu quero te falar sobre Vitão, porque o vice-presidente de futebol do Internacional trouxe uma notícia muito boa e dentro dos bastidores a gente tem uma informação melhor ainda sobre o zagueiro que deve permanecer no Internacional para 2023. E no vídeo de hoje eu vou te dar os detalhes de maneira exclusiva sobre esse zagueiro que foi muito importante nessa temporada de 2022 no Internacional. Então, só antes de a gente começar esse vídeo com novas informações do Colorado, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também, quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado aproveita e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje, e eu quero começar aqui falando exatamente sobre esse jogador que vem sendo observado pela seleção italiana. O Internacional, anteontem, atuou pela Copinha, pelo primeiro jogo da Copa São Paulo Futebol Júnior, e o Matteo Amoroso foi um grande destaque dessa partida. O Matteo Amoroso, para quem não sabe que é filho do Amoroso, aquele ex-jogador, é um atleta que se tornou o principal destaque da equipe sub-20 do Internacional, principalmente depois que o Lucas subiu, que o Alisson saiu do Internacional, que o Estevão subiu. Então, o Matteo, ele se tornou o principal atleta da categoria de base do Inter da geração, sub-20. E é um atleta que, a partir de agora, inclusive, assumiu a camisa 10, é um jogador que está no radar da seleção italiana. Inclusive, a seleção italiana já está cogitando convocar o Matteo para a Eurocopa Sub-21, que vai acontecer agora na metade dessa temporada. A seleção italiana que está nessa nova reconstrução, depois de ter ficado fora da Copa do Mundo, e está atrás de novas promessas. E o jogador do Internacional apareceu nessa lista de possíveis promessas de jogadores que devem ser convocados em função desse jogador ter uma dupla nacionalidade. Para quem não sabe, antes do Matteo vir para o Inter, ele estava na Udinese da Itália. E daí o contrato dele acaba e o Internacional acaba contratando esse jogador. O Matteo, ele nasceu aqui em Campinas, São Paulo. Ele é aqui do Brasil, mas é um jogador que tem descendência italiana. Inclusive o nome, Matteo, já faz um nome, inclusive é um atleta que tem essa dupla nacionalidade. Se ele for convocado para a seleção italiana, o Internacional vai ter uma boa valorização desse atleta. Até porque todo mundo sabe, por ser um jogador europeu que atua de uma seleção da Europa, pegar o mesmo exemplo do Johnny, normalmente é um jogador que é mais valorizado. Se a gente pegasse, por exemplo, o Maurício, e daqui a pouco o Maurício fosse paraguaio, ou daqui a pouco americano, é um jogador que ia se valorizar um pouco mais por esse marketing que existe. Então, nesse momento, é um atleta que está nessa mira, o Internacional observa de perto, porque com a convocação para a seleção italiana, pode ser um jogador que ganhe cada vez mais holofote lá na Europa e o Inter já comece a trabalhar essa possibilidade de uma possível venda, e inclusive subir um atleta já para a equipe profissional, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre Caio Jorge, atacante da Juventus, que chegou como grande destaque lá do futebol italiano, jogador que veio de maneira gratuita naquele momento para a Juventus, porque tinha terminado o contrato dele com o Santos, acabou não se adaptando por lá, teve lesão de ligamento, tá bem, tá numa condição, tá numa plenitude física agora, tá treinando de maneira lá normal na Juventus, mas não vai ser aproveitado. Inclusive, a Juventus está disposta a negociar esse jogador ou de maneira definitiva ou por empréstimo. Só que por empréstimo, eles só aceitam liberar para outro clube que atue no futebol europeu para ele ver se consegue se adaptar naquele futebol. Inclusive, um time de preferência que atue na Itália. Ou por venda por 10 milhões de euros, algo que o Inter nunca conseguiria pagar.
Mas eu conversei com um empresário de jogador, que inclusive é o Juliano Bertolucci, inclusive é um dos principais empresários do Brasil nessa parte de futebol, inclusive tem diversos jogadores importantes, e ele negou que o Internacional nesse momento tenha feito alguma proposta ou algum interesse mais forte. Ele também confirmou que o atleta não deve sair nesse momento do futebol europeu e voltar para o futebol brasileiro. Então, se tu queria o Caio Jorge, é um nome que aí tu já pode descartar, apesar de ser um nome que a direção tinha na mira, é um nome que não deve ser novo reforço do Internacional para a próxima temporada, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o Vitão. Todo mundo tá reclamando, o Inter não tá contratando, o rival aqui tá trazendo o Suárez, tá trazendo 2 estrangeiros e o Inter não tá se movimentando no mercado, fez apenas uma contratação que foi o Mário Fernandes. Primeiro que eu te digo, o Inter fez 2, que foi também a manutenção do Wanderson, onde o Inter pagou 4,5 milhões de euros, né, e assinou esse jogador com contrato de maneira definitiva. O Inter não precisa fazer muitas contratações porque o time do Inter já tá basicamente pronto, foi um time vice-campeão brasileiro há cerca de 2 meses atrás, só precisa de peças pontuais, e é isso que o Inter tá procurando. Um volante, camisa 5, que pode ser o Cuéllar, um cara que faça a segunda, terceira função de meio campo, que pode ser o Quinteiro, que pode ser o Jean Lucas, e um centroavante, que esse a direção trata com todo o sigilo, até para não vazar a informação e daqui a pouco outro time passar na frente. Só que, além disso, o Inter quer a permanência do Vitão. O Inter tem uma ambição na permanência do Vitão, porque é um jogador que, inclusive, é de entendimento que pode participar da Copa do Mundo de 2026, porque é um jogador que sobra aqui no futebol brasileiro. E de acordo com o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, na entrevista coletiva que concedeu, só se acontecer algo muito difícil para o Vitão não ficar no Inter, porque o atleta quer ficar, a direção tá fazendo de tudo para ele ficar, o empresário tá fazendo também força para ele ficar, e o Shakhtar Donetsk sabe que se deixar ele aqui no Internacional pode ser mais legal do que, por exemplo, levar ele, por exemplo, para a Ucrânia, onde ele vai ter uma vitrine um pouco menor. Então a ideia do Inter nesse momento é adquirir uma parte do Vitão, o Shakhtar ficar com uma outra parte, e daí quando ele for vendido, o Shakhtar ganha um valor em cima. Além disso, o Inter tem uma boa carta na manga nessa negociação, que se chama Vinícius Tobias. O Inter tem 15% dos direitos econômicos desse jogador, que deve ser comprado logo mais pelo Real Madrid, junto ao Shakhtar Donetsk. E qual que é a ideia do Inter? Dar esses 15% dos direitos econômicos para o Shakhtar Donetsk com uma forma de abater o valor do Vitão e oferecer mais um valor por parte da porcentagem dos direitos econômicos, algo em torno de 4,5 milhões, 5 milhões de euros pela contratação desse zagueiro. Como eu te falei, é um jogador de apenas 21 anos de idade, que nessa temporada inclusive vai fazer 22 anos. A direção entende que consegue depois, posteriormente, pegar esse investimento de volta e até lucrar nessa negociação de maneira financeira e também de maneira desportiva. Então a informação que eu posso te falar nesse momento é que o Inter está muito próximo de ter o seu terceiro reforço para essa temporada de maneira definitiva, que é o zagueiro Vitão, que é tido como um grande reforço, até porque se o Inter perder o Vitão, o Internacional vai ter que ir ao mercado. E aí, não sei se consegue achar um cara do mesmo quilate do Vitão. Inclusive, eu quero que tu deixe aqui nos comentários para ver se tu concorda comigo ou se tu acha que realmente o Inter não deveria comprar esse jogador, tá bom? Vale ressaltar também que, como o Inter vai fazer um investimento muito forte, né, como fez com o Wanderson, só de Vitão e Wanderson a gente está falando de 9 milhões de euros. E isso vai impedir o Internacional de fazer novas contratações em função de ter que fazer essas duas manutenções. Por isso que eu já te explico que a janela de transferências do Inter desta temporada, principalmente essa do primeiro semestre, deve ser muito menor do que a do ano passado, onde o Inter tinha que montar um time novo. Agora o Inter já tem esse time, só precisa fazer peças pontuais e precisa ter a manutenção do elenco, que já aconteceu com o Wanderson e agora só falta acontecer com o Vitão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto com novas informações do Internacional logo mais, então grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!